Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Espero que você esteja bem. Já falamos sobre esse assunto, mas hoje eu quero falar de uma forma um pouquinho diferente sobre os tipos psicológicos. Isso se deu porque falar desse assunto diretamente dentro do Senhor dos Anéis, porque obviamente, né, a série Anéis de Poder, que tá muito boa. Eu assisti e achei muito legal e aí resolvi reassistir O Senhor dos Anéis. E com uma visão diferente, um pouco mais analítica, né, nesse sentido, como que se destrincha essa questão da própria psique dentro das histórias. Eu tenho um vídeo que fala sobre como os contos, as histórias, os mitos e as lendas, elas funcionam bem dentro da terapia, mas se a gente pegar um apanhado geral da história do Tolkien, né, desde lá do Silmarillion, criação da Terra-média, passando pela aventura do Hobbit e chegando até o Senhor dos Anéis, a gente pode mesclar tudo isso, colocar tudo isso como a própria história da nossa psique de uma forma geral. Caminhando pela internet, eu achei um artigo de 2007 falando sobre isso, destrinchando, e que não por acaso a pessoa que escreveu o artigo naquela época nem sonhava em ser meu professor. Hoje ele é meu professor em psicologia analítica e é muito interessante. Eu deixei o link aqui também na descrição do vídeo. Se você acessar e ler, é muito interessante esse artigo em que ele faz essa comparação, exatamente o que a gente vai falar hoje, né? Fazer esse paralelo da nossa psique junto com a história do Senhor dos Anéis de uma forma geral, desde lá do começo, falando dos Valar e etc. Indo pra frente nessa história de Terra-média, já chegando lá no Senhor dos Anéis, depois do Hobbit e tudo, a gente tem a aventura, né, que o Frodo sai, e ele sai, aí vai ele e o Sam, depois de lá da Sociedade do Anel, depois que ela tá estabelecida, eles já são 4 hobbits envolvidos nessa história. E eu fico pensando, por que 4, né? E se a gente pegar diversas histórias, tem 3 ou 4 amigos que estão ali junto com o protagonista e etc. E aí a gente vai ter o Frodo como função pensamento, o Sam como função sentimento, né, que um contrapõe o outro. E a gente tem também o Merry e o Pippin, que também vai ser intuição, oh meu Deus. E a gente também tem o Merry e o Pippin, que vai ser sensação e intuição respectivamente. Só para explicar rapidamente por que não só eu, né, mas no artigo que eu citei também, eu acho que isso fica muito claro no decorrer da história, a gente tem alguns aspectos de cada um deles que dá pra gente não finalizar, né, colocar isso como, não, é isso e o Tolkien escreveu pensando isso, não. Só que a gente até pensar na nossa estrutura psíquica, como que é esses 4 hobbits dentro de mim mesmo. E aí, com quem que eu mais me identifico, como que eu levo mais a minha vida, e trazer sempre para essa questão de pensar como que isso é comigo. Então, pensando um pouco, falando do Frodo na função pensamento, eu percebi uma diferença grande, né, entre o Frodo do livro e o Frodo do filme. Eu achei o Frodo do livro muito mais ativo, né, muito mais líder, muito mais sábio, muito mais... não sei, no filme me dá a sensação de infantilidade dos hobbits e não é muito essa a ideia, né? Se a gente pega os livros e começa a ver, eu pelo menos na minha experiência de leitura, não encarei os hobbits como seres infantis, e parece que no filme, talvez até pela época em que ele foi criado, né, que estava em alta também o Harry Potter e esse cinema infanto-juvenil europeu e etc, a gente tem ali o Frodo enquanto um líder, né? Ele é um cara que ele fala, ele é metódico, ele sabe o que tem que fazer. Na cena em que ele toma a espadada, minutos antes ele estava dormindo pelo cansaço e o fardo de carregar o anel, e quando ele acorda, ele vê os outros fazendo fogueira, comida e tal. E na hora, trazendo essa cena um pouquinho assim para nossa psique, né? Como que pode ser isso. O pensamento, a função pensamento quer resolver o problema. Ele quer ali, quer tudo milimetricamente pensado. Então ele apaga o fogo, ele fica bravo, grita com eles e fala, né, vai dar merda, porque não era pra você estar fazendo isso. Então a função pensamento, ela é muito assim, muito
rígida com algumas coisas. E falando do Pippin, que eles estão no mesmo espectro, porque dentro do mesmo espectro a sensação, pensamento e a intuição, elas estão ambas numa visão um pouco mais ampla de mundo, né? Eles vão pensar sempre no tipo, eu preciso salvar o mundo, né? Eles vão pensar sempre no sentido mais amplo da coisa. Então a gente tem o Pippin enquanto intuição, que ele é o cara que ele entende as coisas rápido, ele pega no ar, ele é curioso, ele e o Mary, eles aprontam bastante, tem muito do trickster ali neles, só que eles têm também, ele tem essa dinâmica de captar as coisas muito rápido, entender o que é a guerra, entender o que está acontecendo ali quando eles conversam com Barbárvore, entendeu quais são as consequências que o Mary vai enfrentar porque ele pegou no Palantir e etc. Então essa função intuição é uma função que é diferente daquela coisa, eu tive uma intuição, não sei o que, né? É um pouco diferente, só que é dessa compreensão mais ampla das coisas, os valores mais amplos, mais universais. Enquanto que o Mary e o Sam, eles estão ali no espectro da sensação e sentimento. O Sam, no sentimento, ele tá ali sempre naquela coisa, não que a pessoa sentimento ela sempre vai ser melancólica, é que o Sam, ele é muito nessa questão melancólica, e ele quer cuidar do jardim, ele é preocupado com a alimentação. O Sam é uma mãe, né? Ele sai como mãe do Frodo. Então ele tá ali preocupado com o bem-estar, de ter suprimentos para viagem, etc. E enquanto que o Frodo tá pensando que ele precisa destruir o anel para a Terra-média ter paz, etc., o Sam tá pensando em voltar pro condado, voltar pra Rosinha, voltar a cuidar do jardim. Então, a função sensação, ela tá muito mais nessa questão dos valores mais pessoais. E aqui eu não tô colocando juízo de valor, tá? A pensamento é melhor porque ela pensa de forma mais ampla. Não tô colocando juízo de valor, só as diferenças. E o Mary também, ele é aquela pessoa curiosa, ele é intrépido, ele vai o tempo todo querendo fazer coisa e fazer e acontecer. E aí tem aquela cena que eu acho que é muito nessa questão da sensação, né? A pessoa, a sensação, ela precisa tocar, ela precisa saber, ela é muito naquela questão de fabricar coisas, taranã. Então ele vai gostar muito das ervas, né? Eles vão comer bastante porque eles são hobbits. E uma cena que me chama muita atenção é quando ele pega no Palantir. Ele é muito curioso, ele quer saber o que é aquilo. E ele não quer só olhar de longe. Ele tira do colo do Gandalf e ele pega com as mãos. E é aquela cena em que ele vê muita coisa que vai acontecer. E ele fica em choque. Então, essa pessoa, sensação, ela precisa tocar, ela precisa sentir, precisa ter profundidade naquilo e também ela está muito dentro dos valores mais pessoais, de novo, né? Ela está dentro dos valores pessoais tanto quanto a pessoa sentimento. De novo, não é juízo de valor, mas são fatores diferentes. Então, trazendo para a ficção ou para as histórias de uma forma geral, a gente consegue traçar esse paralelo e o mais importante de tudo isso, com quem eu mais me identifico, né? Eu mesmo me identifico mais com o Sam. Eu tô preocupado sempre se tá todo mundo alimentado, se eu tô alimentado, quero ir para casa logo. Às vezes brinco com minha família, tipo, minha bateria social acabou, quero ir embora, quero ficar na minha casa, não quero ver ninguém. E eu sinto que o Sam tem muito disso. Aí eu te pergunto, qual que desses 4 personagens que você mais se identifica? Talvez isso ajude a você identificar qual que é o seu tipo psicológico. Não que o meu seja o tipo psicológico do Sam, não é isso. Não tô falando que isso funciona como um teste. Mas na maioria do tempo, com quem você mais se identifica, certo? Vou ficando por aqui, eu te vejo na próxima semana. Um beijo e até... deixa eu ver... até o WhatsApp, até o Instagram, até o comentário daqui, não sei. Curte, compartilha e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.